entrevista com a candidata Vera Lúcia. Candidata, vamos começar já com a pergunta do internauta Luiz Felipe. Em seu plano de governo, a senhora defende uma greve unificada para compor os direitos dos trabalhadores diante do atual cenário político e econômico? Como a senhora acha que a economia aracajuana reagiria a isso? Depende, por exemplo, como reflexo da crise econômica, os trabalhadores têm amargado com o desemprego e pagam uma inflação absurda. Quem é que lucra com isso? Os grandes bancos, principalmente, e as empresas e os grandes empresários. A discussão que nós fazemos é: precisamos fazer uma greve geral para assegurar o direito dos trabalhadores, porque quem tem pago por essa crise até agora é essa classe, para garantir os interesses e o lucro dos empresários. Nós dizemos, olha, nós queremos que a economia volte a uma condição de normalidade, desde que os trabalhadores mantenham o emprego e suas condições de trabalho asseguradas. E para isso é necessário, nesse momento, uma greve geral, para atender às necessidades da outra classe que está sendo atacada nesse momento, que é a classe trabalhadora. Certo. Candidato, nós teremos 16 minutos, estamos no primeiro minuto ainda. E a pergunta do Paulo César Alves, internauta. Caso eleita, Vera Lúcia, como é que a senhora pretende custear todos os planos de governo praticando uma política de congelamento de preços e gratuidade das tarifas públicas? Bom, o congelamento dos preços não depende necessariamente de uma política municipal, ela depende de uma política também nacional. Agora, para assegurar, por exemplo, a questão das tarifas e garantir recursos para isso, é parte do nosso programa o aumento progressivo de IPTU, principalmente dos ricos, para poder isentar quem é mais pobre, quem ganha até 2 salários mínimos, e tem poucos ricos nessa cidade, mas que tem muito dinheiro. O fim da isenção aos empresários, de todos os níveis, para que o Estado possa arrecadar mais, e o não pagamento da dívida pública, que é outra sangria do município. Mas isso não depende exclusivamente do município, é também uma necessidade que se faça o Estado e também a União, de uma dívida que é impagável e que leva metade do orçamento. Então não dá para atender os interesses dos banqueiros e o interesse dos trabalhadores. Nesse momento, nenhum banqueiro vai morrer de fome, nem vai morrer por falta de assistência, mas nós temos 13 milhões de desempregados. Aqui é a gente escolher de que lado a gente vai resolver o problema. Nós queremos resolver da classe trabalhadora. Ou um ou outro, né? Candidata Ana Flávia, internauta, também pergunta: a senhora é declaradamente contra os políticos de outras esferas, governo estadual e governo federal. Como a senhora pretende manter uma articulação política com essas esferas? Pensemos assim, Ana Flávia, pensemos assim: você já imaginou uma cidade onde os trabalhadores de conjunto, a população organizada em conselhos populares, determinem os rumos da cidade, o 100% do seu orçamento? Que exemplo não seria para as outras cidades, para o Estado de conjunto e para este país? Nós podemos começar, de fato, a exercer uma democracia pela cidade de Aracaju. É isso que nós estamos propondo. Muito bem. Agora uma pergunta do portal Na Política. Diante da realidade econômica do país e todos os gestores apontando crise, como que o município, sob sua gestão, arcaria com as propostas de benefícios aos desempregados, que a senhora defende, como gratuidade no transporte, gratuidade nas faturas de água e luz, gás de cozinha? Do transporte, a sua gratuidade e a tarifa social depende exclusivamente da estatização do transporte. Hoje o transporte ele é utilizado tendo como principal objetivo o lucro que vai para o bolso de meia dúzia de empresários, enquanto a população amarga um transporte ruim, caro e insuficiente. Então, tirando aqui a figura do lucro, com isso você já tem como transporte a garantia de uma tarifa social e é possível garantir o transporte gratuito tanto para o desempregado quanto para o estudante. Inclusive, já existe tarifa grátis para estudante em cidades aqui do Brasil. Além disso, é preciso dotar o Estado de recursos, como eu disse antes na primeira pergunta, com o aumento do IPTU, com o fim das isenções. Então, você tem como arrecadar e garantir as necessidades, o atendimento das necessidades da população da classe trabalhadora, principalmente aquela mais pobre. Então, é estatização, né? É estatização. Isso aí. Candidata Adnésia, uma internauta, pergunta: a senhora não acha que essas políticas de gratuidade abririam um grande viés para que as pessoas com condições financeiras se aproveitassem? Não, Adnésia, porque, olha, se o Estado quiser controlar, ele controla.
Há mecanismos de controle de você saber quem se aproveita e quem não se aproveita, e quem não se aproveita. Isso existe mecanismos. Essa anarquia aparente que você vê, que descamba na corrupção, essa é uma anarquia realmente puramente aparente, porque de baixo tem todo um processo organizativo. Então, a gente pode muito bem controlar isso, o Estado tem mecanismos, a Prefeitura tem mecanismos. Além do mais, a gratuidade é como medida de emergência, né? Tanto o gás, a água, a energia, a cesta básica, a gratuidade no transporte são medidas emergenciais, porque para resolver o problema dos desempregados, o que você tem mesmo que ofertar é emprego. E o nosso plano é ter um plano de obras públicas que assegure no município, mas é também em nível nacional uma campanha que nós somos parte, que é de redução da jornada de trabalho para 36 horas. Certo. Só para complementar, a gente não selecionou aqui perguntas sobre habitação, mas o que a senhora pode falar sobre sua proposta de governo a esse respeito, principalmente tendo em vista esses casos de ocupação, né, de pessoas que ocupam por falta de casa, ver os espaços abandonados? Exato. Olha, o problema da habitação, nós precisamos resolver isso o quanto antes, porque eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa é você não ter emprego, não ter para onde voltar, uma casa decente para você voltar. Então, aqui, além de ter um plano de obras públicas que você possa construir as casas populares, também existem prédios que estão abandonados com IPTU que devem à prefeitura e que a prefeitura pode confiscar esses prédios e transformar isso em moradia popular. Quer dizer, dá para esses imóveis uma função social que hoje está no abandono. E são vários prédios que existem aqui em Aracaju. É inadmissível que com tanto prédio em Aracaju nós tenhamos famílias no bairro América sendo despejadas e sendo jogadas no meio da rua. Ou como teve no Santa Maria, que tiveram que ocupar a prefeitura porque tinha uma ordem de despejo e foram recebidas com spray de pimenta, com cacetetes da Guarda Municipal Armada, quando há tantos imóveis aí que poderiam ser aproveitados e quando há condições reais de construção de casas populares para o atendimento da necessidade da população que não tem onde morar. Uhum. Nós estamos em 7 minutos e em seus planos de governo é defendido a desmilitarização, né, da Polícia Militar. Proposta essa que não é de competência do município, mas como a prefeitura contribuiria para esse fim, essa desmilitarização? E como seria a atualização da Guarda Municipal no combate à violência? Nós somos parte de uma campanha em nível nacional pela desmilitarização da polícia, que seja uma polícia única, civil unificada, que ela também tenha o direito de se organizar em sindicatos, que ela também tenha o direito de reivindicar melhores condições de trabalho, de salário, mas que essa polícia, ao invés de ter a lógica de ser armada, né, da ofensiva, ela fosse uma polícia que trabalhasse em conjunto com a comunidade, uma polícia civil unificada, que trabalhasse na comunidade, nos conselhos populares e junto com a comunidade tirasse planos e estratégias de segurança, inclusive de autodefesa. Nós entendemos que esse é o melhor mecanismo para a gente resolver o problema da violência que a gente sofre. O outro viés, obviamente, é acabar com a desigualdade social, que é a raiz da violência que nós vivemos hoje. Ok. O internauta Marcos Vinícius pergunta, em relação à saúde, a despartidarização, essas perguntas hoje estão, né? Então, em relação à saúde, a despartidarização da saúde será uma das suas prioridades? Não ser partidária? Pronto, olha, eu sou partidária, eu sou ativista político e acho que todas as pessoas são. Estando ou não num partido, o ser humano, ele é um ser social e ele se organiza politicamente, seja no partido, seja fora dele. Você se eximir, por exemplo, de participar ativamente da política é uma forma de fazer política. A questão não é despartidarizar a prefeitura, é acabar com os cargos comissionados, isso sim. A outra coisa é acabar com a parceria público-privada, isso também nós queremos acabar, nós não somos a favor disso, porque o privado junto com o público só serve para o público atender os interesses do privado. Nós queremos que os servidores públicos de conjunto, desde quem limpa a unidade de saúde até o médico, até o maior especialista, seja concursado, que tenha um conselho de saúde na comunidade,
que tanto o usuário quanto os profissionais de saúde possam decidir sobre os recursos, as necessidades e sua destinação e o seu controle. Candidata, falando sobre essa questão da saúde, como é que será essa tratativa num governo de Vera Lúcia em relação ao pouco investimento para a saúde vindo do governo federal? Olha, primeiro, todos os recursos públicos que vêm para a saúde devem ser destinados somente à saúde pública. Segundo, nós somos parte de uma campanha para que o governo federal deixe de pagar a dívida pública para garantir mais dinheiro para a saúde pública nos municípios, né, tanto para a saúde quanto para a educação. Além do mais, nós também não queremos pagar a dívida municipal, né? A lei de responsabilidade fiscal que só serve para banqueiro, nós queremos uma outra lei, que é a lei de responsabilidade social, e nós queremos fazer isso junto com os trabalhadores, e ele decidindo sobre o montante dos recursos. Então, nenhum centavo para iniciativa privada, nenhum centavo para laboratório privado, nenhum centavo para hospital privado, nenhum centavo público para as clínicas privadas. Ao contrário, essas unidades têm que, inclusive, se tiver algum tipo de isenção, tem que voltar a pagar para o município, para que o município seja dotado dos recursos, para que ele tenha condições dele mesmo ofertar os serviços de saúde que a população precisa. Ok. O Pedro Augusto, internauta, pergunta: a educação é uma prioridade da sua gestão? Se sim, quais ações implementaria? Olha, a saúde é como comer, a educação é como comer, né? Você se alimenta para manter o corpo de pé. A educação é uma necessidade humana para que você possa ter acesso ao conhecimento. O problema é que esse conhecimento, na sua forma de qualidade, ele é negado para a maioria da população. Porque eu não sei se você sabe, mas mais de 80% dos estudantes em idade escolar, eles estudam na escola pública, e essa escola pública ela não é dotada das condições necessárias para dar uma assistência de boa qualidade, uma educação de boa qualidade. Por quê? Porque a educação pública concorre com a educação privada. Então, é fim de isenção para a escola privada, e que todos os recursos sejam destinados da educação, sejam destinados à educação, dotar a escola de condições para ofertar uma educação pública de boa qualidade. Começa pelos professores, tendo um plano de cargos e salários que lhe dê condições para isso, que o ambiente da escola, tanto no sentido da reforma, mas também da construção, ele seja assegurado, e que a comunidade, né, escolar, ou seja, os pais de alunos, os professores e os técnicos, ou seja, todo o corpo, seja responsável pela elaboração, pela execução dos planos, determinando as prioridades e na aplicação do 100% do orçamento. Ok. Candidata, PSTU e PSOL estiveram juntos nas eleições para o governo em 2014. Não seria propício se unificarem, né, unirem forças nesse ano também? Pergunta do portal na política. A política, as eleições, elas geralmente atendem a um momento conjuntural. Nós somos dois partidos distintos, muito embora nós atuemos num campo de esquerda. O PSOL é um partido com uma estratégia diferente, com um programa diferente, tanto é que é um outro partido. O PSTU também. Nós temos muitas diferenças com o PSOL. Uma tem a ver com relação ao governo federal. Nós dissemos que o governo não sofreu um golpe. Quem foi golpeado foi a classe trabalhadora, que houve uma manobra parlamentar, e que nós não achamos que houve um golpe porque, na maioria, em metade dos municípios do Brasil, o PT e o PMDB estão em alianças. Né? Então embora seja a favor do Fora Temer, não acredita que foi um golpe. Não, exato. Somos a favor do Fora Temer, somos a favor do Fora Todos, somos a favor da chamada de novas eleições com novas regras em todas as esferas, desde o vereador até a presidência da República. Nós temos divergências com o PSOL no que diz respeito à política de alianças, porque aqui, óbvio, o pessoal aqui não tem alianças com setores do PT, não tem aliança com o PSB, não tem aliança com o PMDB, nem com o DEM, nem com o PSDB, mas em vários municípios do Brasil o pessoal tem esse tipo de alianças, inclusive recebe dinheiros, já recebeu de empresa e também recebe de empresários para manutenção de sua campanha. Então, a gente diz o seguinte: muito embora respeitemos a professora Sônia e sua trajetória política, o PSOL, enquanto partido, se não corrigir a sua rota, pode terminar no mesmo lugar em que está terminando o PT hoje. Ok. Candidata, fala-se muito que as perspectivas de partidos tidos como menores, né, de apenas utilizar os espaços nas eleições para semear ideias diferentes sobre a política,
né? Mas para resultados a longo prazo na sociedade. Mas nem eles mesmos acreditam nesse resultado a curto prazo, quem sabe vencendo eleições. É verdade isso? Realmente Não, é só usar o espaço para semear a ideia? Não é para semear ideia. Na verdade, o desemprego é uma coisa urgente. Ter um salário decente é mais do que urgente. Acabar com a inflação, diminuir os preços é mais do que urgente. Assistência à saúde, a educação básica, saneamento, moradia são coisas urgentíssimas. O problema é as eleições, elas não são democráticas. Os trabalhadores em Sergipe e a maioria da população da juventude não conhece de fato o programa do PSTU, porque é impossível você apresentar o programa do nosso partido em 8 segundos e em 30 segundos que temos na grade durante a programação. Existe um monopólio das eleições pelos grandes partidos e pelas coligações. E podemos assegurar que nessas eleições aqui em Aracaju tem três construtoras disputando o município de Aracaju, infelizmente. Para concluir rapidinho, para a senhora, quais devem ser as primeiras ações de uma prefeita, né, ou prefeito eleito de Aracaju? Olha, se o PSTU ganhar as eleições agora em Aracaju, a primeira tarefa é organizar os conselhos populares para que ele tome em suas mãos o destino da cidade. O outro é que ele tome conhecimento dos 100% dos recursos e definir qual é a prioridade por onde a gente começa a, de fato, mudar Aracaju e é que ela, de fato, possa ser democrática. Ok. 16 minutos e a senhora tem 30 segundos para fazer suas considerações finais. Olha, espero que no dia 2 de outubro você dê esse voto de confiança no programa do PSTU, venha conosco construir esse programa, não só nas eleições, mas principalmente nas ruas, e a gente se encontra nas lutas. E não coloque suas ilusões nas eleições, porque ela por si só não resolve o problema da classe trabalhadora. É na luta, de forma organizada, que nós vamos atender às nossas necessidades, que é sua e que é minha também.